Agradeço a presença de todos, a gente está bem feliz de poder retomar. Quem participou de manhã certamente ficou envolvido aí por tudo que aconteceu. Foi muito emocionante, eu vi muitas pessoas tocadas no coração, emocionadas, pessoas indo às lágrimas, porque esses assuntos são assuntos que realmente mexem muito com a gente, porque não se trata apenas da nossa história com os nossos filhos, se trata também e se refere também à nossa história com os nossos pais. Há alguns anos atrás eu fui convidado, eu fiz uma palestra num estado do sul do país, numa cidade de tamanho médio. Quando eu terminei a palestra em uma casa espírita, eu fui procurado por um senhor, um homem, que me disse assim: você não poderia ir lá na nossa escola fazer uma palestra? Eu disse: mas eu não faço palestra espírita em casa, em escolas. Ele falou: não, mas é uma escola, mas que precisa desse teu jeito de falar. E se você puder, sabe o que está acontecendo lá na escola? Os professores ficam 2 meses, 3 meses dando aula. Depois eles vão embora e nunca mais voltam. E eu pensei: meu Deus, o que será que tem nessa escola, né? Para que os professores não queiram permanecer. Então eu aceitei o convite. Nessa época, se eu falar onde eu morava, eu vou estar denunciando qual é o estado. Pula essa parte. Nessa época eu morava nesse estado do sul. E eu trabalhava para uma federativa do sul. Uma federativa que tem um trabalho espetacular. Eu aceitei. 15 dias depois, o carro da Secretaria de Educação dessa cidade foi me buscar. Então nós empreendemos a viagem para esta cidade e o diretor estava comigo. Tinha um motorista do carro da Secretaria e o diretor. E eu perguntei para o diretor assim: bom, você está me dizendo que os professores só ficam... Pessoal, não pode ir para o nosso lar agora, tá certo? Ninguém se desdobre para ir para o nosso lar, senão eu vou aí belisco, hein? Ok? É porque depois do almoço eu já estou numa depressão, eu comi carne de sol, a menina falou: come camarão. Eu falei: não, camarão eu como em Santos, eu quero carne de sol, quero cuscuz. Então eu estou aqui quase em depressão já, de tanta tristeza. Mas para deixar leve a gente descontrai. Então o carro da Secretaria de Educação me buscou. Coitado do Daniel, vai sofrer comigo aqui, né, Daniel? Que eu não paro, né? O carro da Secretaria de Educação me pegou e o diretor foi conversando comigo. E eu perguntei assim para o diretor: mas, diretor, por que os professores não ficam na escola? Qual é o nome da escola? Olha que nome bonito. Prestem atenção. Colégio Rumo Certo. Não é um nome bonito? Não é um nome bonito? Colégio Rumo Certo. Entendi. E os professores só ficam 2, 3 meses, vão embora, não voltam mais? Ele disse: eu falei: qual é o público que estuda no Rumo Certo? Ah, lá no Rumo Certo estudam todos que não deram certo nas outras escolas. Foi, mas meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo, né? Então, no Colégio Rumo Certo, que estudavam todos os alunos que não deram certo, chego eu, está uma professorada reunida lá, tem uns 30 professores. Então eu levei um livro meu, que não tem aqui, chamado Psil. Inclusive eu vou fazer até protesto, porque não tem livro meu aqui, só tem esses que eu mostrei. Eu levei, que é um livro de bolso, eu levei esse livro e eu levei um vídeo, está muito alta a minha voz? Para passar para esses professores do Colégio Rumo Certo. Então eu comecei pela projeção do vídeo. Quando o vídeo foi projetado, ao que se referia o vídeo? Aos soldados norte-americanos retornando da guerra do Iraque. Então eles chegavam nos Estados Unidos, eles não iam para casa, eles iam para a escola dos filhos. Então tinha criança que não via o pai e a mãe há 5 anos. E quando olhava na porta da sala de aula, de repente estava o pai ali. Eu levei muito tempo para assistir o vídeo sem chorar. Todas as vezes que eu vi, eu chorava, porque era muito impactante.
Eu passei o vídeo e a professorada começou a chorar. Então eu caminhei até uma professora, fui até ela, cheguei assim para ela, falei, posso lhe dar um abraço? A mulher deu um salto, pulou no meu pescoço e aí que danou a chorar mesmo. E os outros professores, vendo a cena, começaram a se abraçar também. Muito bem. Boa tática, né? A emoção se diminuiu, terminou os abraços e aí eu comecei, usando esse meu livro de bolso, a fazer algumas dinâmicas com os professores. Eles tinham marcado para, após a nossa fala, uma reunião onde eles fariam uma catarse coletiva, iam lavar roupa suja. E a reunião foi cancelada. E o diretor disse assim, Adeilson, eles gostaram tanto de você que nós queremos te fazer um convite. Eu falei, pois não, você não quer vir aqui falar para os 240 alunos que não deram certo nas outras escolas? Eu não sabia se eu encarava isso como um presente, uma ameaça, eu não sabia o que era. Mas 15 dias depois, voltei eu para o Colégio Rumo Certo para falar para os 240 alunos. Só que eu pedi para dividir em 4 turmas de 60, senão eu não aguento, minha gente. Né? Levei o mesmo vídeo, sem o livro, só o vídeo. Passei o vídeo dos soldados norte-americanos voltando da guerra do Iraque e alguns adolescentes começaram a chorar. Então, coitado do Daniel, eu caminhei até um adolescente, escolhi um adolescente, coloquei a mão nele e falei assim, posso te dar um abraço? Ele olhou assim para mim e falou, tu quer me abraçar por quê? Aí eu disse para ele, eu quero te abraçar porque o seu abraço é importante para mim. Ele levantou, me abraçou e todos os adolescentes aplaudiram. Aí eu fiz esse trabalho com os 240 alunos. Fiz uma fala, passei a manhã inteira lá. Na saída da sala eu ficava na porta, esperando eles saírem. E eu disse assim, eu trouxe um presente para vocês. Deixa eu achar aqui o presente. Ah, achei. Eu trouxe um saco de abraços grátis. E ficava na porta. Eles passavam, eu abraçava, eles passavam, eu abraçava. Aí o diretor me disse depois, por que você escolheu aquele adolescente? Eu falei, não sei, eu escolhi porque escolhi. Mas aquele adolescente lá, ele não tem pai nem mãe. Você escolheu a pessoa certa. Eu fui-me embora para casa. Depois eu recebi um telefonema da Secretaria de Educação dessa cidade, me convidando para uma reunião. Eu fui lá e aí a secretária de Educação me disse assim, nós gostaríamos de contratar você. Queremos que você desenvolva um projeto para esses adolescentes. Aí eu desenvolvi um projeto chamado de inclusão emocional. E cada 15 dias eu ia nessa cidade. Raquel, tu voltou? E em cada 15 dias eu ia nessa cidade e desenvolvia um projeto de inclusão emocional. Porque a maioria das pessoas, eu, você, adolescente, precisamos ser incluídos emocionalmente nas nossas relações. Eu fui almoçar agora há pouco, comer carne de sol, como falei, que é a razão da minha tristeza. Fui comer carne de sol e eu estava almoçando com algumas pessoas na mesa, todas as pessoas muito especiais, todas, né? Todas as pessoas aqui. Todos cearenses, né? São pessoas especiais. Eu falo isso até a hora de embarcar, depois eu... E tinha um médico na mesa, e ele me fez uma pergunta sobre borderline. Ele falou, eu não tive coragem de perguntar na hora, não tinha papel, aí eu resolvi perguntar agora. Quase eu me engasguei com a carne de sol com a pergunta dele. E aí eu respondi e nós conversávamos que alguns diagnósticos, eu entendo, me permitam que é uma opinião pessoal. Você não precisa acreditar em mim, é a minha opinião pessoal, tá? Não, independente de qual seja o diagnóstico que se dê, se é borderline, seja lá o que for, nós precisamos dar um tratamento sistêmico. O que é um tratamento sistêmico? É um tratamento que envolva toda a família.
Porque às vezes você tem alguém difícil dentro da tua casa e você concentra o problema naquele que é difícil. Porque todo mundo já rotulou aquele que é difícil. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o tratamento sistêmico é que aquele que nós consideramos difícil, talvez o resto é o grupo que é problemático e não aquele. Ele precisa de afeto, de carinho, de atenção. Porque se não for assim, nós não contribuímos na melhora daquele que nós dizemos querer ajudar. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Veja como a gente tem que ampliar o nosso olhar no entendimento das enfermidades emocionais que às vezes a gente não alcança. Então a gente localiza. Qual é o problema lá da minha casa? O problema da minha casa é o adolescente. Eu não dei disciplina, eu não cuidei, eu não tive presente na infância e agora surgiu um problema lá na sala da minha casa, um adolescente. Mas acontece que o problema, se é um problema, né, vamos colocar problema entre aspas, ele não nasceu de uma hora para outra. Tem algumas questões que a gente precisa considerar. Então veja, há alguns anos atrás eu fui procurado por um casal, porque eles mudaram de um país da Europa para o Brasil, e a menina estava se automutilando e desenvolvendo ideação suicida. Uma garota de uns 14, 15 anos, eu não lembro agora, ou 16, não me lembro, Raquel. E essa menina, ela não estava querendo ir para a escola. Então os pais me indicaram para os pais, e os pais quiseram falar comigo. Eu pensei que eu ia entrevistá-los, mas eles que me entrevistaram. E começaram a me perguntar onde é que eu tinha estudado, onde é que eu tinha me formado. Depois que eles fizeram aquele questionário, eu não fiz uma pergunta para eles. Aí eles me aprovaram. Você vai poder atender nossa filha. Foram eles que comunicaram assim, tu vai atender nossa filha. Aí eu falei, tá bom. Aí prestem atenção no que aconteceu. Primeiro dia de atendimento. Eu só atendo online, porque eu viajo muito, eu não tenho como atender presencialmente. Primeiro dia do atendimento, eu mando o link da plataforma Google Meet, a pessoa clica e a gente vai conversar numa chamada de vídeo. Eu mandei o link, cliquei, a pessoa pediu para entrar, eu autorizei, aparece a minha careca de um lado e do outro lado a tela escura. Aí eu disse assim, tem alguém aí? Aí eu vi aquela voz de uma menina dizendo, sim, eu estou aqui. Eu falei, você está com problema na câmera? Ela me disse assim, não, eu não estou com problema na câmera, eu não quero aparecer. Ah, você não quer aparecer? Fica à vontade. Você não quer aparecer? Não. Falei, tá tudo bem então. Começamos a conversar. Morava na Suécia, de repente volta para o Brasil, para Campinas, chega em Campinas, tem dificuldade de adaptação, sofre bullying, se sente, começa a se automutilar e tal e tal. E eu conversando com ela, e aí, como é que estão as coisas? Está namorando com alguém? Ela me disse assim, eu gosto de uma menina. Eu falei, ah, tranquilo, e você se dá bem com ela? Me dou bem com ela, a gente se fala muito. Relação com os pais, como é que tá? Ah, com meus pais eu não gosto nem de almoçar junto. Porque se eu derrubar um pouquinho de arroz na mesa, vira um inferno o almoço, então eu nem almoço com eles. Ah, tá. Então eu fui ouvindo. Levou meses para aquela menina, para que eu pudesse ver a ponta do nariz dela e os lábios, quando ela começou a abrir a cortina para a luz entrar. Tem muitos adolescentes que estão no escuro. Muitos. E os pais não percebem, não se dão conta. Estão sentados no sofá de casa do lado, com as mãos assim, pedindo socorro, e os pais não percebem. Vamos seguir com a história dela. Depois de alguns meses eu comecei a ver os lábios e o nariz, porque a luz, ela abriu a cortina, a luz começou a entrar e tal, beleza. Depois de 6 meses eu comecei a ver o rosto dela. Quando a gente estava com 1 ano, eu comecei a ver ela inteira, porque ela abriu as cortinas do quarto. Deus, eu quero entrar na Unicamp. Ah, você vai entrar, você tem que estudar, batalhar. Ela começou a ir para a escola, foi evoluindo
um processo muito positivo. Quando eu atendia os adolescentes ou qualquer paciente, eu digo assim para as pessoas: pode me mandar mensagem a qualquer hora. De madrugada, sábado, domingo. Se você mandar mensagem para mim às 2 horas da manhã, se eu estiver dormindo, é claro que eu não vou te responder na hora. Mas se eu for no banheiro fazer xixi e eu voltar e ver tua mensagem, eu te respondo. Porque é preciso que as pessoas tenham um canal com quem falar. Elas têm que ter pertencimento. Eu não falei sobre pertencimento de manhã aqui. No trato do paciente, do psicanalista ou do psicólogo com o paciente tem que sentir que ele não está incomodando. Porque é assim, você tem um atendimento comigo na quarta-feira às 3 da tarde, os problemas não vão acontecer na próxima quarta às 3 da tarde. Existe uma semana entre o nosso próximo encontro. Então me manda mensagem. Está com problema? Manda mensagem. Eu vou te ler, vou te ouvir e vou te responder. Eu sempre fiz isso porque eu acho que é assim que a gente tem que atender as pessoas. Então ela me mandava mensagens. E aí a gente começou a ganhar confiança. Foi indo, o tempo foi passando. Adeilson, eu acho que eu vou para academia. Porque ela chorava muito, porque ela dizia, eu não tenho bunda, eu não tenho peito. E ela então trabalhava o bullying na cabeça dela, porque ela não tinha bunda, não tinha peito. Na verdade, ela tinha inibições e problemas que não começavam na escola, começavam em casa. Porque de vez em quando eu marcava uma fala com os pais dela. E eu dizia assim, olha, vocês precisam ajudar. Menos sermão, mais conversa. Se não tem o que falar, sem sermão. Porque tem que fazer o trabalho sistêmico, como eu disse agora há pouco. É a família. Tem que trabalhar com a família. E foi indo, a menina foi para a academia, ficou saradinha. Eu falei, nossa, como tu tá bonita. Ficou bonita. Mas vem cá, me conta, e a tua namorada? Cadê a tua namorada? Tu disse que gostava de uma menina. Falou, namorada? Falei, tu não disse que tinha namorada? Não, eu não tenho namorada. Não, eu gostava dela porque ela me ouvia. A gente não gosta de quem fala bonito. A gente gosta de quem escuta bonito. A gente precisa de pessoas que nos escutem. E ouvir o outro hoje é raro. Por isso que as pessoas me pagam para ouvi-las. Você precisa de alguém que te escute, você precisa, eu preciso, ela, porque nós precisamos de pessoas que nos ouçam. Ela entrou na Unicamp. Eu fiquei muito feliz porque ela entrou na Unicamp. Ela não fez mais tanto, ela me demitiu, né? Eu fico muito feliz quando sou demitido. E eu estou contando um caso, contei o caso do Colégio Rumo Certo. E a prática do Colégio Rumo Certo era uma prática pedagogicamente errada. Você não pode separar aqueles que têm dificuldade e colocar tudo no mesmo ambiente. Você está segregando. Isso é uma prática antipedagógica. Mas o Colégio Rumo Certo era tão certo que acabou. Não existe mais. Né? Os alunos foram distribuídos na rede para outros ambientes. Essa história do Colégio Rumo Certo e outras histórias está no livro que me leva para fazer palestra nas escolas, né? O Construtores de Asas, que eu mostrei para vocês de manhã. Então, eu queria falar para você, ir aí no seu coração, para te indagar. Você não precisa me responder, tá bom? A gente está fazendo uma reflexão aqui conjuntamente, eu e você. Qual foi a última vez que você se ouviu? Na lista das suas prioridades, você está em que lugar? Minha gente, na lista das suas prioridades, qual lugar que você ocupa? O último, né? Eu sou mãe, eu dou a minha vida pelos meus filhos. Dê a vida, minha filha. Depois eles vão embora e você vai ficar aí, sem filho e sem vida. Porque a maternidade não significa o autoabandono, nem a paternidade. A gente ama e faz o melhor, mas é preciso que a mulher
cuide dela mesma. Esse discurso de que eu faço tudo por amor é um discurso que ele é muito bonito e muito romântico. Mas na vida prática ele pode custar muita dor e muita lágrima. Então é claro que você tem que continuar sendo mãe. Isso é maravilhoso e eu tenho que continuar sendo pai. Mas você vai ser o que para você quando crescer? Vocês não acham importante pensar isso? Não é? Pessoal, acham ou não acham? Sim. É para continuar com esse assunto? Sim. Vai piorar. Então a realidade do nosso cotidiano, da nossa vida relacional com as pessoas, ela passa justamente por isso. Eu vou trazer uma frase para você. Leve essa frase para a sua vida. Coloque no box do banheiro, coloque no computador, coloque no celular, guarde para você. Todos os dias, quando você acordar, leia essa frase. Pode anotar, é de graça. Eu só vou falar uma vez porque eu não gosto de falar frase de concorrente, não. Mas você não vai esquecer, você vai anotar até depois, fique tranquilo que eu repito se você precisar. Estou falando diretamente, esqueça que você está com a mulher do lado, com o marido do lado, é para você essa frase, para o seu coração e para você, mãe e esposa do seu coração. Tá bom? Essa frase é de um rabino que mora em São Paulo. Eu sigo ele no Instagram, ele é muito bom. A frase diz assim: a pior solidão é a ausência de si mesmo. A pior solidão é a ausência de si mesmo. Quando você está na solidão de si mesmo, você acha que a maternidade é a única razão da sua vida. Ou a casa espírita é a única razão da sua vida. Você não consegue lidar com os seus conflitos, então você vou para a casa espírita fazer caridade. E se abandona. E está longe de si. E quando você está longe de si, estou voltando, viu? Eu vou ficar quieto, Daniel. E quando você está longe de si, você se abandona. Então, é bom pensar. Eu não consigo ter uma vida emocional equilibrada porque eu estou longe de mim, de quem eu sou. Então o mundo me vende modelos, né, Pedro? Tá difícil o segundo tempo, né, Pedro? Aguenta aí que eu também estou precisando de apoio, senão eu durmo aqui. Quando a gente está longe de si mesmo, nós estamos vulneráveis para nos tornarmos aquilo que o mundo quer que a gente seja. Vocês gostaram da frase? Sim. Eu acho que é uma frase perturbadora, mas em todo caso, não é? Então, quanto mais longe de você, mais o mundo te sequestra. Mais vulnerável você está. E aí, mais doente você fica. E aí a gente fica procurando razões no mundo para preencher aquele vazio, porque eu não convivo comigo. Eu não convivo comigo. Eu não me olho, eu não me vejo, eu não me percebo. O meu filho tem uma demanda, eu me atiro. Eu não estou dizendo que a gente não tem que atender as demandas, mas entenda o que eu estou querendo falar. Eu atendo meu filho, mas eu não me desatendo. Eu não me deixo sem assistência. Eu preciso ler um livro. Quando eu vou lançar um livro sobre feminicídio, que eu escrevi, que se chama Até que a Posse nos Separe. É o título do livro, Até que a Posse nos Separe. E o subtítulo eu escrevi como psicanalista. O subtítulo é Psicanálise do Feminicídio e da Mente que se autoriza a matar. Então ele diz assim para ela: você é minha, eu não sei viver sem você. Ela fala: meu Deus, ele me ama. Ele está dizendo que eu sou dele.
E a coitadinha não está nem percebendo que isso é uma frase do machismo estrutural da sociedade. Você é minha. Percebe? Assim como o racismo. Assim como o racismo. A gente ouve frases que são racistas e que estão dentro da estrutura da sociedade brasileira. Afinal de contas, nós temos mais tempo de escravidão do que tempo de independência. Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão e a ONU está reconhecendo que a escravidão é o pior crime da história da humanidade. Forte, né? Mas é mesmo. Se pegar alguém da terra, leva para cá, vem trabalhar para mim, abaixo de cacete, enfim. E aí, quando a gente olha para a nossa estrutura enquanto sociedade, pessoal, o assunto está chato, né? Está sonolento? Não. Senão, vamos ficar de pé e vamos cantar. Quer falar? Eu estou tentando levantar vocês, minha gente. Porque é um assunto que é interessante, mas você tem que estar bem esperto, porque ele traz muitos subsídios para a gente pensar. A intenção é que a gente pense. Eu não gosto de falar as coisas, é a pessoa olhar para mim e achar que eu estou falando a verdade. Você tem que pensar no que eu estou falando. Não é? Tem que pensar, minha gente. Benjamin Franklin tem uma frase sensacional. Ele diz assim: 5% da humanidade pensa. 10% pensa que pensa. E 85% prefere a morte a pensar. Então, pensar é algo como desconstruir alguns saberes para que outros saberes possam ocupar espaço. Por isso que é fundamental a gente pensar e entender e se olhar. Qual o comportamento excessivo que você tem? Na psicanálise a gente diz assim: todo excesso esconde uma falta. O que está excessivo? Se você se perguntar e descobrir algo excessivo no seu comportamento, você vai perceber que está faltando alguma coisa na sua vida. Então veja que a questão, a vida ela não é você dorme, vai para a casa espírita, faz caridade, volta para casa, come, dorme, faz sexo, procria, torce por Fortaleza. É Fortaleza, pessoal? Pessoal, eu não sei, olha, todo mundo perdeu o sono agora, tá vendo? Gente, se acalme, por favor. Eu não vim causar confusão, né? Então eu vou mudar, vou pro meu time agora. Torce pro Corinthians. Pronto, aí os espíritos, é uma divisão terrível. Mas como todo mundo, gente, acordaram para o assunto, a gente continua. Diga. Você falou torce Fortaleza, mas foi por conta do Daniel, viu? É, né? Cadê o Daniel? Ô, Daniel, tu torce por Fortaleza? Graças a Deus. Então eu vou orar por você, Daniel. Vamos seguir com o assunto, senão era só para descontrair, minha gente. Porque o assunto ele é denso, né? Então, essa acordou, né? Eu quero saber, eu quero que você diga para si mesmo, na ordem da sua vida, dos seus projetos, em que lugar você está? Se você está na solidão de si mesmo. Alguém quer comentar? Está todo mundo longe na solidão mesmo. Na solidão de si mesmo. No meu livro Inimigo Íntimo, que não tem aqui, eu vou fazer protesto com esse povo. Não é possível. Os livros que eu cito não tem nenhum aí. Esse é um dos meus livros que mais vende, chama-se Inimigo Íntimo. Eu escrevi uma frase que diz assim: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. É parecida com a do Rabino, né? Mas é mais bem-humorada. Então a gente está fazendo humor aqui, tornando o assunto leve, mas eu gostaria que você se indagasse sobre isso. Se você está longe de casa ou longe de si mesmo, como é que fica o processo de educação do seu filho?
vai para a escola, eu cobro no final do bimestre as notas, ele tem que corresponder, porque se ele não corresponder, ele não é um bom filho. Tem professores aqui? Não tem tantos não. Já ouviram falar da teoria das múltiplas inteligências? De Howard Gardner? Ouviram? A maioria não ouviu, né? Quem ouviu falar dessa teoria? A maioria não ouviu. Então, é até bom que os que estão aí, se eu errar, já me corrigem aqui. Na década de 80, o governo norte-americano decidiu investir pesadamente nas pesquisas acerca da inteligência humana. E lá em Harvard, que é a melhor universidade do mundo há muitos anos, um homem, um psicólogo, desenvolveu uma teoria que se chama teoria das múltiplas inteligências. Então ele pegou, é uma teoria, tá certo, pessoal? Ele pegou a inteligência e dividiu em 9 partes. É isso, pessoal que conhece? Não é 9? Ele pegou a inteligência, faz um círculo, como se fosse um cérebro, e divide em 9 partes. Ele dividiu a inteligência. Então, o que acontece? De repente, o seu filho, ele não é bom em matemática. Ele pode ter dificuldade com algarismos. E você pode, tome o cuidado para não dizer assim, você é burro. Porque o seu filho pode ser disléxico e ter dificuldade de ler números. Isso é uma dificuldade dele. O outro tem dificuldade de montar frases. Perdão. Quem não lida bem com números, ele sofre de descalculia. Descalculia. Quem não consegue lidar bem com letras é disléxico. Dislexia. Mas a gente acha que como ele não consegue lidar com letra é porque ele é burro mesmo. Então eu digo para o meu filho que ele é burro, ele vai acreditar. E ele vai se tornar um adulto que acredita que é burro. E a gente está rotulando, está condenando o nosso filho por causa da nossa ignorância e da falta de capacidade de lidar ou de administrar um problema. Só que na teoria das múltiplas inteligências, tem um garoto que é bom de literatura, o outro é bom de futebol, de esportes. O outro é bom de música, o outro é bom de teatro, o outro é bom em química, o outro é bom em física. Nenhuma das partes da inteligência humana é melhor do que a outra. Eu posso ter facilidade, como eu tenho, porque eu fazia redação para a classe toda, com 18 anos escrevia cartas de amor para as namoradas dos meus amigos. Era o que eu podia fazer na época, né? Então, quando precisava, morreu alguém, escreve uma frase para colocar nas flores. Eu escrevia. Vai casar fulano, escreve uma frase para pôr no presente. Eu escrevia. Mas eu não me apercebia que eu tinha talento para escrever. Só com 40 anos que eu descobri quando eu ganhei o concurso de poesia da minha cidade. Então eu tinha uma aptidão, uma inteligência, mas eu tinha pavor de matemática. Eu, Adeilson, né? Mas isso não significa que eu não possa aprender matemática. Então, os nossos filhos, eles têm aptidões. Vamos trazer para a linguagem do Evangelho e para dentro do Espiritismo. Os nossos filhos têm talentos como eu e você tem. Só que a gente tem que investir nesses talentos. Dando um exemplo, Chico Xavier queria trabalhar em tudo que era tipo de mediunidade. Levou uma corretiva do Emmanuel. Trabalha na literatura porque você veio para trabalhar na literatura. Então ele se voltou para a literatura. Às vezes nós somos dispersivos no que queremos e naquilo que a gente quer exigir dos nossos filhos. E aí você perde o foco. Então, o que você tem de bom, de desenvolvimento, que você sente bem? Aquilo que não é trabalho, o que te dá felicidade não pode ser considerado trabalho. Então, viajar para fazer palestras, escrever livros, para mim, é alegria, é prazer, é felicidade. Não me canso de escrever livros. Não me canso de escrever. Tudo que é gênero, a gente vem produzindo com a ajuda dos bons amigos. Então, é uma alegria. E você? Você vai dizer para mim, não, eu sou feliz porque eu trocando fralda. A gente troca fralda, mas não é só a mulher que tem que trocar fralda, o marido tem que trocar também. Concordam? Então, a gente está desconstruindo uma sociedade patriarcal, com alguns hábitos, alguns costumes, que a gente fica... Tudo bem contigo?
Fica à vontade, tá? Entendeu? O que foi? Que a gente tem que desconstruir obrigatoriamente para que o número de feminicídios diminua, para que a gente possa tratar de assuntos que efetivamente estão acontecendo lá na sala da sua casa. Eu vou repetir, por favor, não me queiram mal. A casa espírita, porque Kardec era um pensador, ou não era? Teoricamente era, mas ninguém leva essa prática para o cotidiano de que Kardec era um pensador. Se ele era um pensador e nós nos dizemos espíritas, nós precisamos pensar também. Pensar nos problemas que estão acontecendo dentro da nossa sociedade e primeiro na célula da sociedade, que é a nossa casa. É a nossa casa. Eu iniciei a fala agora à tarde contando a história do Colégio Rumo Certo e da minha paciente, que não conseguia almoçar com os pais, porque se ela derrubasse comida na mesa, virava uma tempestade. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fui fazer palestra ano passado, numa escola, uma palestra para professores. E ali, uma escola estadual, lá no Guarujá, na minha cidade natal. E tem muito professor numa escola estadual em São Paulo. Então me pediram para falar sobre conflitos emocionais. Está lá eu falando, a professorada começa a chorar. Eu não sei porque que eu falo, as pessoas choram. Eu preciso até fazer tratamento. E eu estava falando e uma professora começou a chorar. E ela pediu a palavra. Então eu passei a palavra para ela. Ela disse assim, eu sou evangélica. E na minha casa é assim, as coisas têm que ser como eu quero. Então, lá na minha casa, a minha filha, quando ela ia lavar louça, estou falando exatamente o que ela disse, tá certo, pessoal? Caso real mesmo. Quando a minha filha ia lavar louça, ela estava de frente para a pia, eu pegava o detergente e a esponja e colocava aqui do lado direito. Eu falava, filha, o detergente e a esponja tem que ficar aqui desse lado. Ela saía, distraía e fazia alguma coisa, a menina tirava a esponja e o detergente e colocava do outro lado. Ela ia lá, colocava a esponja e o detergente do outro lado. Um dia ela está dando aula. Prestem atenção. Telefonam para ela na escola. Olha, a sua filha tentou se matar, ela está lá na UPA. Minha filha? Repete o nome. Repetiram o nome. Estão me dizendo que a minha filha tentou se matar? Não é possível. Ela foi para a UPA, lá no Guarujá. Chegou na UPA, é uma história assim muito impactante. Chegou na UPA, ela ficou procurando alguém, né? Foi no balcão, obteve a informação, a senhora não pode ver ela, porque ela está passando agora por uma lavagem estomacal, coisa assim. Então ela ficou sentada esperando. Aí veio um médico, baixinho, todo tatuado, usando brinco, e chamou ela, a senhora me acompanha, por favor. Foi para uma sala. A senhora sabe o que aconteceu com a sua filha? E ela começou a chorar e disse, eu não estou acreditando. E ele disse assim para ela, não importa ao lado que fica o detergente e a esponja. Ela levou um susto. Não importa o lado onde fica a esponja e o detergente. Reflita nisso. Reflita numa situação como essa, no quanto a gente perde tempo com algumas coisas que a gente podia estar amando. Ela chorou, saiu dali, foi no balcão. A senhora já pode entrar para ver sua filha. Ela foi ver a filha, voltou para o balcão. Eu queria falar com o doutor, a moça do balcão. Que doutor? Aquele doutor, assim, baixinho, todo tatuado. A atendente olhou para ela, olhou para outra atendente e falou, aqui não tem nenhum doutor assim, baixinho e todo tatuado. Ela falou, como não? Ele falou comigo. Senhora, não tem nenhum médico com essas características. Ela levou uns 3 ou 4 anos voltando lá para encontrar o médico, que ela só viu uma vez. E que disse para ela que não importa o lado que fica
a esponja e o detergente. Foi numa reunião de palestra minha para professores. Uma mulher que é crente, protestante e que traz esse relato. Então eu quero te perguntar e você deve responder para si mesmo, não é para mim. Tem algum detergente te incomodando nas suas relações? Tem alguma esponja que está te causando algum embaraço e você está fazendo questão daquela esponja ficar do lado? Quanta bobagem, né? Que a gente valoriza, não é? Pois é, não é história de espírita. Se fosse de espírita eu desconfiava. Foi uma protestante que contou isso na palestra que eu fiz e os outros professores ficaram impactados. Agora imagine você. Você está achando que conhece seu filho. De manhã eu fiz a pergunta que é título e tema do meu livro. Você fala ou você conversa com seus filhos? Se você só fala, você tem grandes chances de estar colocando a esponja de um lado errado. A gente precisa conversar para saber quem são esses espíritos que estão dentro da nossa casa. Alguém quer fazer alguma indagação, alguma colocação, alguma pergunta? Pois não. Tem microfone, Daniel? Luiz vai ajudar, Luiz? Pessoal, está quase na hora do café. Que beleza, consegui. Boa tarde. Boa tarde. Quando o senhor fala da questão do detergente que estava do lado, que a mãe ficou insistindo no outro, talvez seja o que ela cantava em Deus, também com a mãe dela. Ela está reproduzindo, mesmo uma coisa negativa, porque ela aprendeu aquilo. Não quer dizer que foi certo. Então, é o trabalhar para mudar. E é muito difícil mudar algo que está enraizado em outras gerações. É muito difícil isso. Então, é saber. Depois que ela viu esse médico, ela entendeu que ela tinha que mudar. Sim. Então, ela precisava só de um estado de alguma situação dessa. Sim. Né? Então, como mudar uma coisa que vem enraizada, né? Então, as coisas não mudam por um start de virar um botão. É questão de consciência. Um encontro como esse, talvez agora você nem pense em nada, mas quando você for para casa, você vai lembrar de alguma circunstância que você vai acabar vinculando com isso aqui. Porque nós temos os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos amigos, a mulher, o marido, a sogra, o sogro. As pessoas com quem nós temos as nossas relações, elas acabam muitas vezes, numa simples frase, deflagrando aquele processo de um conflito que a gente carrega dentro de nós, de um trauma. Então eu vou contar mais uma história real, só que foi comigo, eu como tratando de um paciente que me procurou. O café é às 3 horas, né? É isso? É porque eu estou preocupado com vocês, entende? Ele me procurou, um homem de 30 e poucos anos, e ele me disse de uma maneira muito sentida, indo às lágrimas, ele disse assim, mora também num país europeu, um brasileiro que mora num país europeu, ele disse assim, Adeilson, eu estou entrando em casa e eu estou percebendo que o meu filho, quando eu entro em casa, ele muda o comportamento. Muda o comportamento, parece que o meu filho está com medo de mim, Adeilson. Eu fiquei com muita compaixão dele. Por favor, me ajuda. Eu não quero perder o amor do meu filho. Então eu perguntei, você grita com seu filho e tal? Esse é o problema. Eu começo a conversar com ele, daqui a pouco eu estou gritando. Me ajuda. Você está gritando com seu filho? É, eu estou gritando. E aí eu perguntei para ele. E eu faço essa pergunta para você, que também não precisa me responder, para você pensar. Do grito que você dá com o seu filho, qual é a porcentagem que você gostaria de dar com o seu pai?
Ele ficou muito impactado com a minha pergunta. Como é a sua relação com seu pai? Ele abaixou a cabeça. Meu pai gritava muito comigo, Deus. Então a gente vamos trabalhar umas sessões, conversar bastante, para que você consiga não olhar você no seu filho. O seu filho não pode ser o seu espelho como menino. Ele é outro personagem. Seu filho não é você. Entenderam o que eu falei? Então, a autoridade na educação não é de acordo com a altura do volume da voz. Mas ele, um homem adulto, inteligente, bem-sucedido, disse que estou perdendo meu filho, o amor do meu filho. Fica aí para a gente refletir. É quantos minutos? 15, né? 2 minutos para ir no banheiro, fazer xixi e voltar. Segundo a minha amiga Lígia. Tem café, Lígia, ali fora? Tem um café, fiquem à vontade para ir no banheiro. Passou bem rápido agora, não passou? Passou, pessoal, ou não? Ela quer fazer uma pergunta. Todo mundo que quer tomar café agora, vibrem contra ela. Faça a pergunta. É porque você falar com o microfone, todas as pessoas vão ouvir. Olha a cara de satisfação com quem quer tomar café com a tua pergunta. Boa tarde. Eu me chamo Yasmin e eu fiquei refletindo quando você estava falando que também tem outros canalistas muito conhecidos, né, que é o Lacan, que ele vai falar que a criança, muitas vezes ela vai ser o sintoma dos pais, né? Sim. De algo que eles não conseguiram elaborar. Perfeito. E aí eu fico pensando muito isso relacionado ao espiritismo, o quanto a humanidade ela já progrediu intelectualmente e a quantidade assustadora que a gente está tendo de adoecimentos psíquicos. Sim. E aí eu sempre cá nessa reflexão se isso não seria uma chamada para que a gente pudesse ter um amadurecimento moral mais forte nesse momento. Uma vez, como você falou, né, no começo da palestra, que muitas vezes os pais, cuidadores, né, são muito direcionados para esse lado, né, intelectual, mas a parte moral ela sempre acaba vindo à tona, né, através de alguns sintomas, Sim. de alguma doença, às vezes até do corpo. Né? A grande questão sempre é o lado do afeto, sabe, Yasmin? Quando eu falei do colégio Rumo Certo e do adolescente, o adolescente, quando falei, posso te dar um abraço? Ele me perguntou, tu quer me abraçar por quê? É porque ele não está acostumado a receber afeto, ele está acostumado a ser provocado. Então ele está sempre dentro de uma trincheira, eu preciso estar dentro de uma trincheira, e não cabe só apenas na relação com os pais, na relação com o marido, com a esposa, no casamento. As pessoas vão se entrincheirando, elas ficam descrentes, elas foram tão maltratadas ou tão desrespeitadas que quando alguém diz que gosta ou quando alguém revela afeto, elas não conseguem administrar muito bem uma manifestação afetuosa, afetiva. Toda prática, seja terapêutica ou não, prática educativa, se ela for permeada por gestos de afeto, ela tem possibilidades. Eu costumo dizer que quando você toca o coração de uma criança ou de um adolescente, todo o processo educativo acontece com muita facilidade. Porque eu volto a falar a mesma coisa que eu já disse várias vezes. Nós precisamos, nas nossas relações, sentir que nós pertencemos ao mundo do interlocutor. Isso faz toda a diferença, certamente. É o que a gente está precisando hoje, de afeto, de amor, de carinho, de respeito. Tá bom?